Oi, pessoal! Olá, casais. Tudo bem? Oi, casais, tudo bem? Eu sou o Fernando. Eu sou a E Vanessa. nós somos Felizes casados. e casados, muito bem casados. É isso aí. Pessoal, nos desculpem, estamos com uns probleminhas para fazer gravação, equipamento muito velho, que não funciona direito. Estamos na dependência da nossa filha, Dona Vives, e a mesma ficou em São Paulo por 15 dias quase, impossibilitando a gente de Oi. gravar vídeo. Mas, né, A gente Agora- pode colocar com panela, tadinha. agora a gente aprendeu alguns macetezinhos, é possível que a gente consiga normalizar dessa vez, porque a gente não quer deixar esses buracos aí sem que vocês muito saibam obrigada. aí da nossa história, do curso. A gente não quer fazer isso não. Foi sem querer mesmo, nos perdoem, tá? Tenha um pouquinho de paciência com a gente, que a gente é meio ruinzinho com tecnologia, ok? Estamos aprendendo. Não Estamos somos aprendendo. ruinzinho, não. Nós não temos conhecimento. Estamos aprendendo. Vamos lá? Bom, vamos continuar o nosso último vídeo falando do nascimento da nossa Vives. Dá um oizinho aqui, vem cá. Não, tô feio. Dá um sorrisinho, só pro pessoal ver quem é Ela você. não quer. Vem Vem cá. Ó, Ah, a mão da Vives não vale, vem cá. Não, Vem aqui do meu lado, ó, dá um ela não sorrisinho. quer, não insiste. Oh, meu Deus do Ela céu. não passou perfume. É, não Ah, passou... eu não tô de maquiagem. Passa um perfuminho aqui pro pessoal ver você. Bom, vamos lá. Bom, quando eu, fui pra ganhar a vitória, eu não senti muita dor não, né? Fiquei como se fosse com uma cólicazinha. E aí, a minha médica, minha mãe também já tinha falado sobre isso, minha sogra, que aí tinha que contar o tempo, né? Quando os intervalos das contrações. Aí quando eu tivesse em pouco tempo, aí porque eu tinha que ir pro hospital. E aí, tava assim, tipo, de 20 em 20 minutos dando dorzinha, depois de 15 em 15. Aí a minha sogra falou, vai tomar banho então, né, pra ir pro hospital. Tomei banho de boa, tranquilo, não tive aquela dor forte, tudo. E aí o Fernando estava trabalhando. E aí eu falei pra minha sogra, falei, chama o Fernando, né, porque tô indo pro hospital. Ela, não precisa não. Vamos pro hospital, vamos ver mesmo se tá, né, na hora, e depois eu ligo pra ele. E aí quem me levou pro hospital pra ganhar a vitória foi meu sogro e minha sogra, né. E minha mãe também desesperada, mas minha mãe mora, né, na zona norte de São Paulo, então ela não pôde acompanhar, ela veio bem depois. E aí, quando eu cheguei no hospital, que aí, né, passei lá no pronto atendimento, aí a médica examinou e falou assim, não, ela já tá em trabalho de parto, ela precisa, né, já ficar internada. Nossa, e eu já, né, ai meu Deus, ô sogra, falei pra minha sogra, liga pro Fernando, né, fala pro Fernando vir, então, não, eu vou ligar, não sei o que e tal, né. E eles também todos felizes, né, contentes, meio que atrapalhado, né. Primeira neta, né, então ficou meio que atrapalhado. E aí eu peguei e fui pro hospital. Fui Pro hospital. Estava no hospital e fui me preparar pra internação e tudo mais. E aí acho que depois que eu fui internada, né, que aí acho que a sua mãe ligou pra você. Foi. Aí o que ela falou pra você? Isso. Ela me ligou e aí ela disse que pra mim ficar tranquilo, ficar despreocupado, que a Vanessa estava no hospital e ia ganhar neném. Aí eu falei pra minha mãe que eu ia pedir pra mim sair e ia lá ver a Vanessa, né? E aí a primeira mancada que minha mãe deu, né? Que primeiro eu quero agradecer minha mãe e meu pai por terem levado a Vanessa, né? Porque realmente se não fosse eles não sei como que ela ia. Na época não existia Uber. Só que acho que a minha mãe se empolgou um pouco. E aí ela deu essa mancada de ela não deixou eu sair do trabalho pra ir no hospital ver a minha esposa ganhar Não é que ela a não minha deixou, filha. ela falou pra você que não Ela- precisava vir. É que não foi você que ouviu. Ah, então tá bom, desculpa. Ela não deixou. Eu falei pra ela que eu ia sair, ela falou, não precisa, continua trabalhando aí. Poxa, sem condições de trabalhar, né? Eu lembro que eu sentei na escada do estoque e minha cabeça ficou a mil, até que uma gerente, a gerente da loja lá na época, ela chegou em mim e perguntou o que tinha acontecido, aí eu peguei e falei, e ela perguntou o que eu tava fazendo lá ainda. Aí a hora que ela falou isso aí, parece que deu uma despertada, eu falei, é verdade, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu peguei e fui correndo lá ver a Vanessa. Cheguei lá, tava minha mãe e meu pai lá, minha mãe se assustou, eu falei, mãe, eu tô aqui, é minha filha, é minha esposa, eu tô aqui pra vê-las, ué, né?
Aí, graças a Deus, não teve nenhuma situação desagradável quanto a isso. E a Vanessa, eu pude ter a oportunidade de visitar a Vanessa, né, pra ganhar a vitória. E a dona Lourdes, a minha sogra, posso falar o nome da tua mãe? Lógico. Já falei, né? Já falou. E a minha sogra, ela ficou sabendo e ela tava assim, ficou maluca pra também ir no hospital. E aí eu acabei fazendo a mesma coisa que a mãe fez comigo. Eu falei que pra ela ficar despreocupada, porque a Vanessa estava bem, eu estava cuidando dela. Só que o único detalhe aí extra é que no caso da Dona Lourdes, como ela morava na zona norte e a gente estava na zona sul, e ela não dirige, não tinha quem levasse ela, realmente não tinha o que fazer naquele momento para ela estar junto. Então eu acalmei ela e falei, olha, no dia seguinte, eu falei, vem no dia seguinte para cá e você pode ver. Ah, e outra, já tinha até acabado o horário de visita no hospital também. Ela ia chegar lá e não ia poder fazer nada, porque até o tempo dela sair de lá, verdade, não ia conseguir visitar. A minha né? mãe não me visitou no hospital. Foi só em casa. Quando eu tive alta, que eu fiquei acho que uns 3 Foi, dias, né? Quando eu tive alta, que eu fui pra casa, aí minha mãe foi pra casa e ficou lá comigo alguns dias, né? Foi isso mesmo. E aí que a gente ia falar, então assim, quando aconteceu essa situação toda, infelizmente aconteceu que minha mãe e a mãe da Vanessa acabaram ficando meio com uma disputa de quem ia cuidar, quem ia fazer o quê. E assim, as duas com boa vontade de querer ajudar, só que acabou atrapalhando, né? Tanto a minha mãe como a mãe dela acabou atrapalhando um pouco. Porque elas estavam ansiosas, né? Pela questão de ter nascido a neta. As duas tinham tido a primeira neta. A Dona Lourdes era avó do Mateus, mas era a primeira neta, a Vitória. E a minha mãe, a primeira neta, né? Junto com meu pai e tal. Então foi uma situação que levou um tempinho aí pra voltar ao normal. Até as duas se desentenderam no começo lá em casa, lembra? Elas tiveram um início de desentendimento. Foi um início de desentendimento. Foi tranquilinha, assim, não foi algo muito... Mas pra mim foi estressante. Pra mim foi muito estressante. Pra mim foi muito chato. Meu Deus do céu, só de lembrar. O fato de ter uma criança pequena em casa e tudo. Graças a Deus essa fase passou. Sabe o que eu queria falar? Voltando só um pouquinho antes, que depois que eu ganhei a Vitória, o Fernando não pôde me acompanhar no nascimento, dentro lá da sala, né? Não sei se você já estava no hospital ou estava vindo pro hospital. Não, eu estava indo, porque quando eu cheguei a Vitória já tinha nascido. Eu fui no berçário ver a Vitória e em seguida eu fui lá ver você. Então o Fernando não conseguiu. E aí, quando eu fui pro quarto, eu estava lá no quarto, eu falei, gente, eu queria tanto ver o Fernando, mas eu queria muito ver o Fernando. E aí, eu não sabia quando que ele ia poder me ver, se ele já podia me ver, né? E eu lá no quarto, daqui a pouco eu vejo a porta abrindo assim, quem entra? Quem? Meu amado. Eu? Oh. Mas, gente, eu fiquei numa felicidade, fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu pude vê-lo. Aí ele veio falar comigo, ver se tá tudo bem, falou que tinha visto a Vitória no berçário, que a Vitória era linda, né, essa filha é linda. Aí, né, com todo cuidado, perguntando pra mim se tava tudo certo comigo, como que eu tava, se eu tava com dor. Nossa, mas eu lembro que eu senti assim, parecia que o meu coração ia saltar pela boca quando eu vi ele entrando pela porta. Inclusive foi... Pode falar. Por isso que é importante o marido estar nessas horas com a esposa também, sabe? Para poder estar ali ajudando ela, cuidando dela. Olha, é extremamente importante isso. Eu me senti tão bem, né? Saber que o meu marido estava ali comigo, que ele foi me ver, né? Então é um sentimento muito gostoso. E que nessas horas a gente fica frágil, sensível, delicada, né? Então, chorona também, né? Então isso foi muito importante. Inclusive, eu me lembrei que foi a única vez que eu fui romântico com ela. Verdade. Eu sou muito carinhoso com a Vanessa, carinhoso demais. Mas isso ela sabe, eu sou, mas romântico eu não sou. Não. E isso é uma coisa que é de mim, assim, é criação, sabe? Criação. E eu não sou romântico, mas naquela vez eu fui romântico com ela. Eu levei um buquê de flores pra ela, aí foi por isso que ela se derreteu toda e chorou. Mas tá melhorando, viu, gente? Ele não é a gente aprende, tá tudo melhorando. é possível, né? Enquanto a gente está vivo, a esperança. Verdade. E aí, então, teve essa questão das nossas sogras, né? E eu gosto de frisar das nossas, porque foi das duas, né? Nós amamos muito vocês, elas viu? Elas ajudaram muito a gente, muito mesmo. Mas estressou também. Assim, deu um pouquinho, assim, de estresse, Foi. né? Porque tudo é novo, assim, bebê novo, eu, né?
Assim, confesso pra vocês que quando a mulher, né, tem filho ou precisa de um carinho assim, lógico que vai optar pela mãe, né? Mas a minha sogra me ajudou muito. Quando a minha mãe não estava, ela me ajudou muito, né? Me orientou. é, foi uma mãe também, né? Mas eu sentia muito falta da minha mãe, né? Quando minha mãe ia embora assim, eu queria que ela estivesse junto comigo, mas a minha sogra supriu também. E aí, eu lembro que, pouco tempo depois, a Vanessa me deu outro susto, que Eu? tinha atrasado de novo o Ah, vermelhão dela, o cartão vermelho dela tinha atrasado de novo. Ela me deu outro susto, eu fiquei muito bravo, com medo, não irritado. lembro Eu disso. falei, meu, eu tô parecendo coelho desse jeito. Eu falei, o negócio não vai dar certo. E aí, aconteceu que eu falei pra Vanessa, tomei uma decisão e falei pra Vanessa que eu ia fazer cirurgia, que eu não queria mais ter filho. Foi. Porque a gente tinha conversado dela fazer cirurgia lá na mesa de operação, que o dela foi cesárea, ia fazer laqueadura. Não lembro por qual motivo que a médica não fez. Por causa da idade. Por causa da idade. E aí, a gente deixou por assim, pensando como é que a gente ia fazer, eu falei, vou fazer o negócio. E aí eu lembro que quando eu falei isso aí, ela concordou, então a gente sentia que a nossa família estava completa, né? O Matheus mais velho, a Vitória mais nova, um casal, pra gente estava tranquilo. E eu lembro que eu fui em 3 médicos para fazer a cirurgia, os 3 falaram não. Quando Por causa da idade. Naquela época era um pouco diferente de hoje. Hoje está um pouco mais fácil, pelo que eu ando conversando com algumas pessoas, parece que está um pouco mais Naquela época tranquilo. acho que você tava com 24 e eu com 23, né? E por causa de ter só 2 filhos, tinha que ter pelo menos 3. É. Aí eu lembro que eu fui num médico, eu falei assim, esse aqui vai ser o último que eu vou e ele vai fazer. E eu lembro que eu fui num médico, lá perto do Shopping Guatemi, e aí eu conversando com o médico olhou pra minha cara assim, meio querendo não deixar fazer. E aí eu cheguei nele, bem sério, eu cheguei no olho dele e falei, doutor, o negócio é o seguinte, o senhor é o 4º médico que eu tô vindo tentar fazer a cirurgia. Se o senhor não fizer, eu vou sair daqui, eu vou num açougue e mandar o açougueiro fazer. Porque eu não quero mais ter filho. Eu sinto que a minha família tá completa. Dá pra entender? Vai que o açougueiro cortar, sei como que vai ficar. Falei, dá pra... Aí não ia ficar. Falei, dá pra Pelo entender? amor de Deus, né? Aí ele viu a minha, assim, que eu falei com ele, mas eu falei bem sério com ele, sabe? Aí ele pegou, marcou uma entrevista com a Vanessa, a Vitória e o Matheus. A Vitória era bebezinha. A Vitória era bebezinha. Não, a Vitória não foi. O Matheus foi. Não, ficou com a sua mãe. Não, foi. O Matheus... Não foi. O Matheus foi, que ele quis ver o Matheus e conversar um pouquinho com o Matheus. A Vitória realmente não foi. A Vitória foi com a minha mãe. O Matheus foi. Enfim, independente do Matheus ter ido ou não, porque eu lembro que ele foi. Ela tá falando que não foi. Então, mas enfim, né? O Matheus indo ou não lá, teve uma conversa com alguém lá que não foi eu e ela. Deve ter sido o Matheus. Prossiga, senhor. Esquece esse assunto, senhor. E aí o médico viu, né, que a gente estava bem decidido, né? Eu estava decidido, ela também estava decidida e ele acabou fazendo a cirurgia. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, se tem algum homem aí em dúvida ou com medo de fazer essa cirurgia, fique tranquilo e faça. É simples. Ó, não vai mexer com a masculinidade. Não, muito pelo contrário. Do homem. Muito O pelo homem vai contrário. continuar normal. usando, fica até melhor. tranquilo. Então não tenha medo não. Só pra vocês terem mais ideia, fácil o homem fazer do que a mulher. Bem mais fácil. Só pra vocês terem ideia, quando eu fiz a cirurgia, eu tava na mesa deitado e tinha um relógio na minha frente. Eu contei, foram exata, cravado, 5 minutos a cirurgia. Bem rápido. 5 minutos eu saí andando, obviamente segurando as bolas, né? Mas eu saí andando. Gente, eu lembro que eu fui no dia que ele fez a cirurgia, porque não podia voltar dirigindo. E aí eu dirijo, né? Tinha que voltar. Quando o Fernando saiu lá de dentro, lá da clínica... Parecia que eu tava uma semana sentado num cavalo. Parecia que tava montando um cavalo. Meu, mas eu não aguentei. Eu sou muito sarrista, assim. Eu olhei assim, eu comecei a dar risada. Eu não aguentei. Ele, para, Vanessa. Para, Vanessa. Para, Vanessa. E eu tentando me segurar, mas foi muito engraçado. Mas é super tranquilo, viu? Então se tem alguém aí em dúvida em fazer, faça, porque a nossa relação, a nossa intimidade ficou muito melhor. Mas muito melhor, tanto pra mim quanto pra ela. Sim. Porque você começa a ter uma intimidade sem ter receio, sem ter medo de acontecer qualquer situação. Além de que a mulher pode parar de usar o anticoncepcional, que a gente sabe que faz mal pra saúde. Pra mim fez, né? Pra todo mundo faz. Se tomar muitos anos, não é legal. Então, ó, não fiquem com medo, viu? Você não vai deixar de ser homem, não. Muito pelo contrário, você vai viver coisas com a sua esposa na intimidade que você nem imaginou. Vale a pena fazer. Vale mesmo. E aí, o
que mais aconteceu? E A aí- dona Vives foi crescendo. Quer ver? Vamos mostrar pra eles uma fotinha da Vitória? A dona Vamos Vives mostrar? foi crescendo. Depois a gente pode mostrar. É só dar uma pausa, a gente mostra a foto, eu pego rapidinho. Pode ser? Depois a gente mostra. Ah, a Vanessa não quer mostrar. Não, porque eu quero dar continuidade, que eu quero falar. Você Então vê, eu fala. ia falar e você me corta. Vai falando que eu pego a foto. E pronto, Pronto. melhor. Vai contando aí. Aí, quando a Vitória nasceu, e a gente... Ai, gente, isso daí... Ele tá tirando Quando a sarro de mim. Vitória nasceu, o Matheus tinha 6 anos. Como é que eu vou pegar E os aí álbuns? começou um desafio novo pra gente, porque o Matheus, Cadê aquela foto? Seu cara? ele começou a dar um pouco de trabalho. Você que é mãe, que teve o segundo filho, né, pode ter vivido isso que eu estou falando. O Matheus, por ele ser pequenininho, não entender, ele era a única criança da casa, aí começou a ter, né, teve a segunda, no caso a Vitória. Gente, ele chamava atenção. Nossa, eu lembro que eu e o Fernando, a gente, assim, tendo os cuidados com a Vitória, enquanto é bebê, né? Vocês sabem que bebê recém-nascido tem que ter os cuidados necessários. E o Matheus, de 6 anos, chamando atenção. Ele regrediu. Queria atenção, queria chupeta, e chamava atenção, e pedia pra ele pegar um negócio, ele não queria pegar, e fazia manha. Olha, eu sei que foi assim bem complicado pra mim e pro Fernando lidar com esse tipo de situação. Até porque, né, nunca tinha passado, né, não tinha segundo filho ainda. E eu lembro que eu pedi muito pra Deus pra me dar sabedoria de como eu podia, né, ajudar, né, ele, porque ele estava se sentindo de lado, porque a nossa atenção estava toda voltada para a Vitória, para o bebê, e todo mundo que ia em casa também, né, prestava atenção na Vitória, né. Aí eu lembro que eu falei pro Fernando, a gente não pode bater, a gente tem que orientá-lo. E aí a gente conversava muito com ele, a gente fazia ele participar do que a gente estava fazendo, uma troca de fralda, o banho. A gente fez ele se sentir importante, fez ele se sentir merecido no ambiente que a gente estava ali, naquela situação. E eu lembro também que eu falava para as pessoas, olha, se vocês, né, vêm me visitar, porque as pessoas chamavam, eu até tinha falado pro Fernando, se alguém for vir nos visitar, pede para trazer nem que for uma bala, um pirulito, um chocolate, só para presentear o Matheus, para o Matheus também se sentir importante, porque ele deu trabalho pra gente. Tinha hora que dava vontade de socar ele, só que a gente tinha que entender que era uma situação que estava acontecendo e a gente tinha que, né, ajudar ele da melhor forma possível, e no final deu certo. Isso. Né? Ó que coisinha mais linda. Vê se dá pra enquadrar bem em você. Dá? Olha isso, gente. Olha esse Ela cabelinho. tinha Olha esse cabelinho aí- de tonhonhonhon. Parece cabelinho de miojo, macarrão, né? Linda? 2 anos, não é? 2 Acho que é. aninhos. Muito linda, né? Gente, filhos são bênção de Deus, são herança do Senhor. É maravilhoso. É. Maravilhoso. E é gostoso. E você que, por acaso, não se sente capaz de ter isso. É isso aí. Bom, nosso tempo acabou, estamos com problemas de novo com o tempo, então nós vamos agora fazer nossa oração e aguarde o nosso próximo vídeo, ok? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos por esse momento. Nós te pedimos, Senhor, que os casais sejam impactados por nossa história, que eles consigam se encontrar através de nossas histórias, que eles possam ser abençoados em seu casamento, assim como nós somos abençoados em nosso casamento. Que a sua graça e misericórdia que está sobre nossas vidas esteja sobre a vida de todos que estamos assistindo. Em nome de Jesus. No casamento, em nome de Jesus. Curta, compartilha, clica no sininho, tenham paciência com a gente não vai parar de fazer Siga a vídeo, gente tá? no Instagram, É isso né, aí. no Facebook, que Deus abençoe. Te amo, viu, meu Também amo marido? você.